Pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje, gente, vamos passar uma situação corriqueira, que é o quê? Quando você faz um lançamento, por exemplo, de cartão de crédito, no qual você faz uma compra parcelada. Em vez de você lançar todas as parcelas, tendo todo aquele trabalho, você vai fazer um único lançamento e aí você vai converter essa única linha em várias linhas, calculando o valor da parcela e a data que você vai ter que pagar essa parcela. Okay? Então, isso é o que a gente vai estar fazendo nessa aula de hoje. Eu me chamo Gago, do canal Gago do Excel. Toda semana trazemos conteúdos de Excel para você que pode ajudar você no dia a dia e proporcionando para você mais agilidade, ok, gente? Então, o trabalho de hoje, gente, é isso que a gente vai estar montando, tá? Vamos utilizar uma ferramenta do Excel, nativo agora, que se chama Power Query, e a gente vai estar explorando um pouco ela, tá? A gente não vai entrar no detalhe do funcionamento dela, e sim somente na solução do nosso exercício aqui, ok? Vamos lá, então. Então, gente, a primeira coisa que a gente podemos fazer, vamos abrir um Excel em branco, tá? Vamos começar do zero, tá, gente? Começar bem do passo a passo para que a gente possa entender o que a gente está montando. Clico uma planilha em branco, ok? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma planilha chamada lançamentos. Ok? Essa planilha de lançamentos, ela vai ter o quê? Vai ter uma data, né? Que é uma data que eu comprei. Vamos pôr uma descrição para a gente poder identificar o que a gente nós compramos, né? Aqui eu vou colocar quantidade de parcelas. E aqui é o valor total. Então, gente, isso aqui que a gente está escrevendo, tá, gente? Colocando o básico, tá, gente? Só para a gente poder entender o conceito. Se eu colocar mais informações, dá para a gente colocar também, mas eu quero só para que vocês possam entender, não haja confusão. Então, vamos colocar um lançamento hoje com uma data de hoje aqui. Descrição, vamos chamar de produto A, né? Vamos falar assim. Quantidade de parcelas, vamos colocar 4 e valor total R$600, tá? Então, beleza, fizemos isso aqui. Vou até colocar separar um caso decimais ali, só para entender. Então, gente, isso aqui foi um lançamento. O que eu quero fazer agora? Eu quero converter isso aqui em parcelas. Então, por exemplo, eu tenho 4 parcelas. Logicamente, se eu tenho um mês para me pagar, vai ter uma parcela no dia 15 do 2, uma parcela no dia 15 do 3, uma parcela no dia 15 do 4. Então, precisamos fazer esse cálculo e dizer para mim que 600 dividido por 4 vai dar uma parcela de R$150. Então, gente, isso é o que a gente vai estar aprendendo a fazer agora, ok? Então, beleza. O que eu preciso fazer, gente, é colocar os lançamentos, né? A primeira coisa do lançamento é colocar isso aqui. Vamos fazer uma tabela, tá? Preciso formatar esses dados como tabela para que o Power Query possa entender os dados que estão estruturados aqui que eu estou mantendo. Então, venho aqui na guia inserir, clico em tabela. Ela pergunta para mim, minha tabela tem cabeçalho, você deixa marcado que sim, e vai dar um intervalo que você está fazendo sua tabela, com base na sua seleção. Clico em OK. Nisso agora, gente, eu vou aqui em design de tabela e vou dar um nome para essa tabela, tá? Isso é importante. TB lançamentos. Então, uma vez que eu fiz a TB lançamentos, tá, gente? Joguei aqui, ok, beleza. Eu vou criar mais uma tabela. Por que eu preciso de criar uma tabela? Eu chamo uma tabela de onde que vai receber minhas parcelas, certo? Então, beleza, clico aqui no... Isso aqui vai chamar de parcelas, é onde que está vindo para cá, tá, gente? Eu não vou criar nada aqui, porque quem vai criar isso para mim vai ser o próprio Power Query. E uma outra planilha também, uma outra tabela também que eu quero criar, vai ser a planilha eu chamo a planilha de suporte, porque é uma tabelinha que eu vou criar, que ela que vai dizer para mim que quantas parcelas eu vou fazer a divisão, é o divisor de linhas para mim lá. Então eu clico aqui, eu chamo de suporte. E nessa planilha de suportes, tá, gente? Eu venho aqui e coloco o seguinte: parcela, ok? Na primeira linha. E aqui eu coloco divisor de linhas. Como é que funciona isso, tá, gente? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou clicar um aqui, tá? 2. E aí seleciono aqui. Eu vou preencher 12 parcelas. Vamos preencher 12 parcelas, ok? E aqui ela diz o seguinte, como é que eu vou dividir essas linhas? Eu quero pôr aqui o número das parcelas que vai ter, que vai possuir. Então, por exemplo, 1 é 1 mesmo, 2 seria 1, vou usar ponto e vírgula como delimitador 2, e aqui seria o quê? 1 ponto e vírgula 2 ponto e vírgula 3. E assim por diante, tá, gente? Até fazer isso em 12. Só que eu não vou fazer isso na munheca, não. Eu quero usar uma função, já que existe no Excel, para que eu possa considerar isso aí. Então, põe igual. Chama unir texto. Essa função unir texto, tá, gente? Ele fala o seguinte para mim. Eu vou abrir até o assistente aqui.
ele vai falar assim, olha, qual que é o delimitador que eu vou dividir os dados que eu tenho das células? Eu vou usar ponto e vírgula. Se eu quero ignorar vazios, eu ponho verdadeiro. E se o texto, gente, aqui que está o segredo, tá, gente? Eu vou selecionar a célula A1 aqui, tá, gente? Antes de virar a tabela. Clico aqui, ponto e vírgula e coloco dessa maneira. Esse é o endereço que eu preciso. Mas o pulo do gato, gente, está aqui, ó. Eu tenho que selecionar essa A2, somente a primeira A2 que eu tenho, e teco F4 para fixar o endereço dela. Não o segundo, tá, gente? O segundo não pode ser fixado. E clico em OK. Agora, ao expandir a minha fórmula, ela trouxe para mim as configurações que eu preciso. Então, o que vai acontecer? Quando tiver um lançamento que tenha 12 parcelas, ela vai criar um lançamento, uma parcela 1, parcela 2, parcela 3, com essa expressão aqui, tá, gente? Vocês vão ver que é muito legal, que é que o Porquery vai tratar isso para vocês lá. E o que eu vou fazer agora? Vou pegar isso daqui e vou transformar também em tabela. Então, eu clico em inserir, tabela. Ao criar tabela, minha tabela tem cabeçalho OK. E a mesma coisa que eu faço com a guia design de tabela, né? Venho aqui e TB, eu chamo divisor linhas. Ok, gente, o que eu preciso fazer agora? Umas vezes que eu criei, preparei já minha planilha, minhas tabelas, eu vou jogar essas tabelas para para dentro do Porquery, entendeu? Então, vou fazer o seguinte, botão direito do mouse, posso vir aqui, ó, obter dados da tabela intervalo, ou posso vir aqui na guia dados, da tabela intervalo aqui também, ó. Então, clico OK, em cima desse argumento. Ele vai abrir para mim agora o Porquery. A gente não preocupa com a janela do Porquery não, gente. Depois a gente vai ter muito mais aulas aí que vai mostrar isso para vocês. E aqui ele trouxe para mim aqui dentro quais são essas informações que eu possuo, certo? Agora, preciso também buscar a outra tabela, tá, gente? Para isso, eu faço o seguinte. Clico nesse botão aqui na página inicial, fechar e carregar, clico na parte de baixo e seleciono essa opção aqui, ó, tá? Eu não quero recarregar essa tabela de novo para mim lá. Se eu clicar no primeiro, ele vai recarregar para mim a mesma tabela que eu já tenho lá. Não, eu quero somente essa segunda aqui, ó, fechar e carregar. Ele vai abrir para mim uma janela de importar dados. Você vai selecionar esta opção, apenas criar conexão. E clico em OK. Beleza, gente, tá vendo? Aqui por trás que abriu uma janela de conexões, consultas conexões, apenas conexão. Por quê? Apenas conexão, ele fez a conexão, mas não trouxe para mim para a planilha. A mesma coisa agora que eu vou fazer, eu vou inserir agora essa tabela lá dentro do Porquery. Mesma coisa que eu fiz com o outro, ó. Seleciono um item da tabela intervalo. E agora ele trouxe para mim a tabela lançamentos para cá, ok? Uma coisa que eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou estar modificando seria o quê? O tipo de dados dessa data. Então, venho aqui e coloco como data. Ele pergunta se quer substituir atual, falei sim. E a outra questão também é o valor que eu vou colocar para número decimal, tá? Número de parcela é número inteiro mesmo. E valor eu ponho para número decimal, porque eu posso ter 599,99, por exemplo. Legal, gente. Agora que eu fiz isso aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer a seguinte, qual que é o divisor de linhas para dentro dessa tabela de lançamentos. Para isso, gente, o Porquery tem uma funcionalidade que é equivalente como se fosse o PROC-V, certo? Que vai trazer o que? Ele pega um valor vinculado com uma chave que eu tenho aqui. No caso meu, a chave minha será a quantidade de parcelas, porque eu quero vir aqui no divisor de linhas, achar o item 4 e trazer essa expressão aqui para mim, que vai fazer a divisão de linhas para mim. Então, beleza, clico na planilha, na tabela lançamentos, né, que é a minha consulta. Clico nesse botão aqui, ó, na página inicial, eu venho no botão mesclar consultas. Quando eu clicar em mesclar consultas, ele vai abrir uma janela para mim, certo? Legal. Aqui ele traz em cima a consulta de TB lançamentos. E aí eu venho aqui e vou escolher a TB divisor linhas. E aí, gente, como é que eu faço para vincular um campo com outro? Eu seleciono esse campo, quantidade de parcelas, com parcela. Lembrando, gente, ele tem que ter o mesmo tipo de dados, tá? E aí eu coloco em OK. Feito isso, gente, ele está falando o seguinte, está vendo que carregou para mim aqui, mas só que não expandiu. Porque eu posso ter várias colunas lá, eu posso escolher quais colunas eu quero trazer.
Então o que eu vou fazer aqui? Clico nesse botão, tiro a opção, desmarco a opção nome da coluna e tiro a opção parcela, porque parcela eu já tenho lá, ele que faz o vínculo de chave para mim. Clico em OK. Então beleza, gente. Isso aqui agora está mostrando para mim que eu tenho o divisor de linhas que vai ser isso daqui. Para isso, gente, o que eu posso fazer? Eu vou dividir cada uma desses dados, eu tenho que colocar em uma linha e quero que repita essas informações todas aqui para mim. Então, como que eu faço? Com a coluna divisor de linha selecionada, você vai vir aqui em página inicial, na opção dividir coluna, você vai escolher a opção por delimitador. Ele já identifica, tá, gente, qual o delimitador que tem lá, porque ele faz a análise prévia dos dados, ponto e vírgula, eu vou manter. Cada ocorrência de delimitador também vou manter. Aí eu venho nessa opção aqui, ó, opções avançada, e clico na opção linhas e clico em OK. Então, gente, isso aqui agora, o que ele fez para mim, ó? Para cada divisor de linhas, cada parcela, ele carregou para mim uma linha, duplicou as linhas para mim, deixando uma linha para cada uma, porque eu preciso delas, entendeu? Beleza, agora que eu já criei qual linha que tem aqui, o que eu preciso fazer? Primeiro passo é calcular o valor da parcela. Então, como é que eu sei qual que é o valor da parcela? O valor da parcela seria o quê? O valor total dividido pela quantidade de parcelas. Então, eu venho aqui, ó, na aba adicionar coluna, seleciono a opção coluna personalizada. Feito isso, eu vou dar o nome da coluna, né, que vai ser o quê? Valor parcela. E aqui, gente, eu posso clicar, né? No caso, eu pego aqui valor total. Aí tem uma expressão, como se fosse uma fórmula mesmo. Valor total dividido por quantidade de parcelas. Tá, gente? Eu dei 2 cliques aqui, rapidinho, ele vem. Posso usar a opção de inserir aqui também. E clico em OK. Tá vendo que agora eu tenho o valor da minha parcela aqui. E o outro ponto que eu precisava montar era o quê? A data, tá, gente? Eu preciso pegar essa data e trazer para mim um mês, vou colocar uma quantidade de meses a partir dessa data. Então, por exemplo, se eu comprei agora, a minha parcela só vai cair no mês que vem. Então, eu preciso adicionar um mês para essa primeira parcela, 2 meses para essa parcela. Para isso, eu vou usar o divisor de linhas, eu vou utilizar ele para adicionar a quantidade de meses para essa data aqui. Então, vamos lá? Mesma coisa que eu faço, tá, gente? Eu vou criar uma nova coluna, uma coluna personalizada. E vou chamar isso aqui de nova data, ok? Para fazer isso aqui, gente, é uma função, como se fosse aquelas funções do Excel mesmo. Eu começo a digitar datetime e ele fala o seguinte para mim, eu vou aqui, ó, adicionar meses. Então, datetime.adicionar meses, tá? Dou um tab, tá vendo que já está selecionado aqui para mim, ó? Dou um tab, ele carrega para mim, ó, desse jeito que está aqui. Aí eu abro o parênteses. O que o datetime tem? Ele vai dar uma data e o número de meses que você quer acrescentar. Então, o que seria a data para mim? É a própria data que está aqui, tá vendo? Seleciono, ponho inserir, vírgula. Número de meses, tá, gente? Quem que vai dar para mim? O divisor de linhas. Então, seleciono o divisor de linhas, inserir. Tá vendo que eu usei as duas opções que eu tenho? Tanto a ferramenta inserir, quanto posso dar 2 cliques em cima do meu campo que está aqui. E clico em OK. Então, vocês podem notar agora, aqui, vendo que ele adicionou as datas, tá vendo? Um mês para cada uma das datas, dizendo qual seria o vencimento dessa data no qual eu realmente tenho que pagar, depois que eu comprei ela num cartão de crédito, por exemplo. Feito isso agora, gente, o que eu preciso fazer? Eu também quero mostrar qual parcela e de quantas parcelas ele é. Aí eu posso fazer o seguinte, pegando o divisor de linhas, tá, gente? E concatenando com o 4 aqui, separado por uma barra. Então, como que eu faço isso? Primeiro, seleciono o divisor de linhas. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, primeiro vamos lá clicar na aba transformar, Aí eu clico no divisor de linhas e pego a quantidade de parcelas. Uma vez que eu já dividi elas, né? E aí eu faço o seguinte, eu clico nessa opção aqui, ó, na aba transformar, mesclar colunas. E aí ele fala o seguinte, qual separador que eu vou estar utilizando? Eu vou utilizar um separador personalizado e vou digitar uma barra, tá, gente? E essa ele vai chamar de parcelas. E clico em OK. Beleza, gente. Então, o que eu tenho aqui agora?
parcela 1 do 4, 2 do 4, 3 do 4, 4 do 4. Legal, gente, é isso mesmo que eu precisava. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou organizar as minhas colunas e excluir algumas colunas que eu não preciso mais, como o valor total eu não preciso e essa data também não preciso. Eu só quero saber das parcelas. Então, o que você faz? Você clica em nova data, aperta Ctrl, tá, gente? E clica depois em descrição, parcelas e valor da parcela. Tá vendo que ficou duas colunas de fora? E essa sequência que eu fui selecionando as colunas, ela vai eliminar, que eu vou fazer agora, vai eliminar para mim as duas colunas e vai colocar na ordem que eu fui clicando a seleção. Então eu clico com o botão direito do mouse, remover outras colunas. Tá vendo que legal? Foi aqui, beleza, muita gente, ó, legal. Trouxe isso aqui para mim, produto, qual o nome da parcela e valor, certo? Agora eu faço o quê? Vou fazer uma detecção de dados, tá, gente? Que eu tenho aqui. Posso clicar aqui no transformar dados e clico na opção detectar tipo de dados. Ele já selecionou, beleza? Só aqui que ele não pegou, que está entendendo que é texto. Aí eu coloco um valor decimal aqui para ele. Beleza, gente. Então, fechou. Agora que está aqui como data. E agora eu posso vir aqui na página inicial, fechar e carregar para. Na hora da janela que abrir, gente, ele vai abrir para mim. Eu quero trazer agora quem? A tabela de lançamentos, que não está como nada como fechado, né? Então eu quero colocar aqui, não na planilha, numa nova planilha, quero na planilha existente e clico na planilha parcelas e seleciono a célula A1. Então o que vai fazer? Essa tabela de lançamentos que nós tratamos lá vai vir como tabela na planilha parcelas A1 e clico em OK. Beleza, gente. Agora tá vendo que já trouxe para mim aqui na parcelas. Ó, já trouxe para mim os valores e que é o que está trazendo para mim. Deixa eu até pegar essa coluna aqui. Vamos colocar com duas casas decimais aqui. Agora, gente, eu vou fazer um novo lançamento. Então, como é que eu faço um novo lançamento? Eu vou colocar aqui, ó, 16/1/2024. Vamos chamar aqui de produto. Opa. B. Vamos falar que eu comprei em 12 parcelas. E vou dar, vamos falar aqui um valor de R$ 1.500. Ok, gente. Então, beleza. Fechou aqui. O que eu faço agora? Vou lá em parcelas, vou lá na aba dados e clico em atualizar. E aí já me trouxe para mim a quantidade de parcelas. Se eu colocar mais um lançamento, ó, beleza, vamos colocar aqui mais um aqui, 6. Vamos chamar de produto C. Vamos colocar aqui 5 parcelas no valor de 250. Legal, agora eu vou aqui em parcelas e clico em atualizar. E já carregou para mim as parcelas de 50. Ok, gente? Então, é isso aqui, gente, que ele está fazendo agora para você. Esse faz a divisão de 3 lançamentos de linhas em várias linhas conforme a parcela. Ok, gente? Então, gente, esse conteúdo é um conteúdo muito legal, uma pincelada no Power Query aí para você entender. Então, gente, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Você vai receber toda semana, vai ter conteúdos novos aí. Curte aí. E também, gente, uma coisa mais importante que tem. Se você gostou do conteúdo, escreva nos comentários dúvidas. Quero que a gente possa melhorar o nosso conteúdo que está sendo disponibilizado para vocês, ok? Então, gente, até a próxima aula.